Eu quero fazer uma breve meditação com você. Eu decidi usar esse texto para fundamentar a linha de caminhada que nós vamos andar hoje. Esse texto diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Nós vamos pegar essa verdade absoluta aqui, que Deus está dizendo para mim e para você: porque aos que me honram honrarei. Vamos falar junto, bem alto, crendo? Pois aqueles que me honram honrarei. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo tempo que o Senhor vai nos dar para a gente pensar nas coisas. Em nome de Jesus, em nome do Espírito. Amém. Você pode ir comigo lá para Mateus. A partir de Mateus 24, 25. Eu quero fazer com você uma breve passagem por alguns textos muito interessantes hoje. Amém? Você pode ficar ali estacionado em Mateus. Diante do Cristo de Deus, diante do sacrifício, diante da eternidade, diante da necessidade de fugir da ira vindoura, eu e você estamos exatamente nesse lugar. Todos os dias, todos os cultos, todos os estudos bíblicos, todas as manhãs de leitura bíblica, todas as madrugadas de oração, nós estamos diante do Cristo de Deus, diante do sacrifício, pois ele já aconteceu. Nós estamos diante da eternidade, porque ela está dentro de nós e ela está em Deus como tempo. E nós estamos diante da necessidade de fugir da ira vindoura, porque todos os crentes estão lutando ainda em carne para que eles consigam fugir da ira vindoura. A última semana da coroa ao altar de bronze, nós vamos passar aqui em alguns dias, entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no capítulo 21 de Mateus, e o final de Mateus, o capítulo 28, entre a coroa, o altar de bronze e o túmulo vazio. Uma análise do pré, durante e o pós-cruz. Amém? Pode passar o próximo slide e pode deixar. Todos nós estamos diante de Jesus. Que Jesus é o Salvador, o único Senhor, o único caminho, isso nós já sabemos. Nós não precisamos pegar textos bíblicos e confrontá-los e arazoar para a gente crer que Jesus é o nosso Senhor. Nós sabemos disso. E alguns de nós somos crentes desde o berço. Alguns até dormiram no banco de igreja quando eram criancinhas. Ninguém precisa hoje nos vir com pontos teológicos nos provando que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Isso não é mais dúvida entre nós. Que o sacrifício da cruz é totalmente necessário para a salvação da alma, isso nós também já sabemos. Ninguém precisa nos confrontar, ou nos dizer isso, ou nos provar pela Bíblia. Nós sabemos disso. Amém ou misericórdia? Amém, nós sabemos. Mas isso não basta, só saber isso. Tudo isso vale nada se eu não acessar e não me relacionar com o Cristo de Deus. Isso vale nada. Saber que existe um poço com água e você está com muita sede. Você sabe que existe um poço com água, mas eu não ir tirar água e beber, isso não matará a sede. Se eu tiver muita fome, tiver um pão suculento que recém saiu do forno na minha frente, eu senti o cheiro daquele pão, mas eu não pegar e cortar o pão e comer, enfiá-lo na boca e mastigar, não matará a minha fome. Assim são aqueles que se assentam
diante do Cristo, com fome na alma, mas não saboreiam, não tomam da água e não comem do pão. A salvação da alma é a necessidade irremediável para aquele que quer entrar no reino. E nisso nós também sabemos. Nós não precisamos procurar textos bíblicos, porque isso também é uma informação que entre nós já é sabida. Contudo, a responsabilidade da salvação também é nossa, também é do homem. Que Jesus morreu na cruz, que Ele se derramou em sacrifício, que a única salvação é o Senhor Jesus, não há outro caminho de mediação a não ser o Cristo de Deus. Nós sabemos, mas se nós não acessarmos isso, de nada adianta, porque não depende só do Senhor Jesus, depende de mim e de você. Nós precisamos dizer sim, não apenas dizer sim, mas caminhar, buscar, cavar, construir, e depende do nosso posicionamento e da nossa prática diante dessa verdade. Da entrada triunfal ao templo, ao sepulcro vazio, da entrada triunfal ao sepulcro vazio, há vários encontros de pessoas com Jesus. Entre aquele dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, e Ele foi ovacionado como rei, como general de guerra que volta vitorioso da guerra, entre o dia da coroa, que Ele foi recebido como rei, e até o dia em que Ele saiu do sepulcro vivo e ressurreto, várias pessoas se encontraram com Jesus. Há vários encontros, há várias falas, e esses que se encontraram com Jesus representam todas as pessoas do mundo no seu encontro com Jesus. O ímpio também se encontra com Jesus na mensagem. O ímpio também se encontra com Jesus numa reflexão no meio de um juízo. O idólatra também é colocado diante do Senhor Jesus em seus dias difíceis. E nós somos colocados diante de Jesus todos os dias, porque nós conhecemos a palavra. Essas pessoas que eu chamo aqui, da coroa ao túmulo vazio, todas essas pessoas, elas nos representam no nosso encontro com Jesus. O primeiro encontro é uma recepção calorosa. No capítulo 21 de Mateus, Jesus é recebido como rei em uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele é recebido como rei. Jesus é o rei e com ele chegou o seu reino. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: os reinos do mundo levantam-se e caem, mas o reino de Cristo jamais passará. Bem-aventurados aqueles que recebem Jesus como rei, e bem-aventurados somos se honramos aquele que é o mais honrado, que é o Senhor Jesus. Aquelas pessoas receberam Jesus como rei. E bem-aventurados também são aqueles, é a língua e os pés daqueles que anunciam a Jesus como rei. E Ele não é um rei fraco, Ele não é um rei humano. O Senhor Jesus não é um rei medieval. O Senhor Jesus não é um rei de territórios terrenos da terra. O Senhor Jesus disse: o meu reino não é daqui, eu sou lá do alto, o meu reino é com o Pai. E bem-aventurada a família, o casal, a igreja que recebe Jesus como rei, que se assenta aos pés desse rei, e o cetro do governo do Senhor Jesus alcança o coração, e essas pessoas se submetem ao Senhor Jesus e se deixam governar. Nós voltamos outra vez à fala de Jesus, dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não obedecem o que eu vos mando? Porque Ele é um rei, e o Senhor Jesus precisa ser um rei na nossa vida. O Senhor Jesus precisa ser um rei aqui na nossa história da igreja. O Senhor Jesus precisa ser o rei na história da nossa casa. Ele precisa governar o trono do nosso coração. Em Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Em contrário, o texto diz: aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Porque Jesus é um rei, e Ele é o rei
sobre todo o céu e sobre toda a terra. O primeiro ponto é uma entrada triunfal. Começou bem, a semana começou bem, ele foi recebido como um rei, e aquelas pessoas tiveram a oportunidade de conceder as suas vestes, de cortar galhos de árvores e fazer um caminho para que o rei passasse, montado num jumento, cria de jumento. Amém? Em segundo lugar, segundo ponto, em Mateus 26, do capítulo 21 até o 26, nós vemos muitos ensinos daquela semana, aquela semana que Jesus já tinha subido de Jericó para Jerusalém. Ele tinha expulsado os mercadores do templo, ele tinha curado pessoas no templo, ele tinha se assentado com os discípulos para trazer ensinos acerca do reino e acerca do fim dos tempos. Ele fala sobre o anticristo, ele fala sobre a sua volta, ele fala sobre os últimos dias e os profetas malignos, enganadores. Mas no capítulo 26, nós vamos ter aqui um encontro que nós precisamos honrar o que aconteceu aqui. O verso 6 ao 13, ora estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. As informações dizem que provavelmente tenha sido Maria. Vendo isto, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Naturalmente esse nardo precioso, esse perfume, era das cordilheiras do Himalaia, uma essência retirada de árvores que só existe naquele lugar do planeta. E a noiva comprava esse perfume por gotas, porque era um perfume extremamente caro. E ela, enquanto que ela estava se preparando para o casamento, ela costurava o seu vestido e ela comprava o pote do perfume, que era uma pedra maciça, e ela comprava o perfume, o nardo precioso, que ela quebraria sobre a cabeça do seu noivo na noite do casamento, dizendo: eu sou totalmente sua, eu me entrego totalmente. Nós não sabemos o porquê essa mulher tinha um pote de perfume em casa. Há especulações, nós não sabemos ao certo, a Bíblia não nos dá informação, mas há possibilidades. O pai dela poderia ter sido muito rico e por isso que ele tinha perfume em casa, mas o pai e a mãe já eram falecidos. Mas talvez essa moça tinha tido um namorado, um noivo que tenha falecido, mas ela tinha esse perfume guardado, esperando um noivo, e ela encontra em Jesus o noivo da vida dela. E ela derrama sobre Jesus Cristo o perfume, ela derrama todo o trabalho da vida dela. E nós vemos aqui os discípulos fazendo aqui um julgamento, uma condenação. No verso 9, pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. O outro evangelho nos fala que Judas deu um preço para esse perfume, dizendo 300 denários. E 300 denários era exatamente o preço, o salário de um ano de trabalho de um trabalhador que trabalhava a diária no campo. Então era um preço muito alto. E eles logo julgaram essa mulher e a condenaram, porque ela não deveria ter feito isso com o Cristo, derramado o mais precioso da vida dela sobre o Jesus Cristo. E nós abrimos um parênteses aqui, que alguns dias depois, talvez 2 dias depois, o Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, exatamente o 10º do preço que ele tinha dado para esse perfume. Para Judas, o perfume valia mais do que Jesus. Para Judas, os pobres valiam mais do que Jesus. Meus irmãos, Jesus interpretou aquela atitude
como a unção preparatória para o seu sepultamento. Jesus diz: deixa ela está me preparando para o meu sepultamento. E essa mulher fez o seu melhor por Jesus. Essa mulher fez aquilo sacrificialmente. Ela não deu da sobra, ela deu tudo. Ela o fez apesar das críticas. Andar com Jesus vai levantar línguas de críticas, mas ela fez aquilo que ela sentiu profundamente na alma dela, apesar das críticas. O sacrifício foi para a pessoa certa, e ela fez em tempo certo. Alguns dias depois, da madrugada do último dia da semana para o primeiro dia da semana, a Bíblia diz que algumas mulheres se levantaram de madrugada para ir a um túmulo para colocar perfume no corpo de Jesus. E quando chegaram lá, ele já não estava mais. Essa mulher colocou perfume no corpo de Jesus em tempo oportuno. Ela fez sacrificialmente, ela deu tudo, e ela fez em tempo oportuno. A segunda recepção, a honra do perfume. Em terceiro lugar, ainda no capítulo 26, o verso 14 ao verso 16, nós já conhecemos essa história. O título aqui é o pacto da traição. Quem vai até o templo, até os sacerdotes, para negociar a informação sobre aonde Jesus estaria? O Judas. Quando nós olhamos do verso 20, capítulo 26, verso 20 em diante, e ainda a parte do verso 26 ao verso 30, nós sabemos aqui o que estava acontecendo. Nós conhecemos essas palavras. E aqui eu encontro um tratamento com covardia. Nós encontramos em primeiro lugar a multidão recebendo Jesus, muitas pessoas. Em segundo lugar, nós encontramos uma única pessoa honrando Jesus com perfume, com um nardo precioso. Quando essa mulher estava diante de Jesus, ela agradeceu por todos os pecados que Jesus lhe tinha perdoado. Porque Jesus afirma naquela ocasião: quem mais é perdoado, mais agradece. E aqui nós encontramos em terceiro lugar um homem que foi chamado para o ministério. Um homem que foi chamado junto com os outros discípulos. Um homem que em certo tempo Jesus deu para ele também a autoridade de expulsão de demônios, de cura de doenças. E os discípulos saíram para as vilas e para as aldeias, e quando eles voltaram, eles testemunharam que eles até viram o diabo caindo por terra. O Judas também tinha feito milagres, ele tinha visto Jesus fazer milagres. Ele ajudou Jesus a distribuir os pães e os peixes. Judas viu Jesus andar sobre a água. Judas viu milagres. Ele viu os miraculos de Deus no meio do povo. Mas esse homem tem uma memória fraca e curta. Na primeira oportunidade, ele vai e ele negocia o Rei dos Reis, o homem perfumado, o Senhor dos Senhores, o Salvador da terra, por 30 moedas de prata. O texto em Levítico diz que um escravo não poderia valer mais e nem menos do que 30 moedas de prata, exatamente um mês de trabalho. Enquanto que a mulher derramou sobre Jesus 1 ano de trabalho. Judas vendeu o seu Senhor por um campo de oleiros, por um cemitério de peregrinos que até hoje em Jerusalém os turistas visitam para ver o dinheiro do Judas aonde foi parar. Judas negociou seu Senhor. E Judas representa aqui todos aqueles que estão com Jesus porque querem receber algo. Nós não vemos em nenhum lugar Judas criticando Jesus. O Pedro chega junto de Jesus e reprova Jesus, dizendo: não, Senhor, não é assim. E o Pedro é aquele que ouve do Senhor Jesus: arreda Satanás. O Judas não fala uma palavra. O Judas não repreende Jesus, não é contra, não é a favor. Ele está ali sempre junto.
Mas Judas é aquele que representa todos aqueles que estão com Jesus porque querem receber algo. Eu vi hoje um pedaço de uma pregação, e aquele pregador dizia, não lembro do nome dele, eu não conheço ele, mas o pregador dizia que a igreja está cheia de luzes de emergência, e as luzes de emergência só desligam quando a luz principal não funciona. Ele continuava dizendo na sua pregação, e ele aplicava isso, que há muitas pessoas que quando bate a crise em casa, nós temos que orar, é tempo de oração, é tempo de ouvir uma música cristã, é tempo da gente meditar sobre as coisas, pastor. Mas quando a crise vai embora, a luz de emergência desliga de novo. Mas quando a crise volta, a luz de emergência liga outra vez. Nós não podemos ser assim. Isso é um falso cristianismo. É um pseudo-cristianismo, é uma pseudo-fé. Todos que se desenvolvem dessa forma vão ouvir um dia do Senhor dos Senhores: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque vocês não se tornaram aquilo que vocês deveriam ser tornados. Em quarto lugar, ainda no capítulo 26, do verso 36 ao verso 45, nós vemos aqui 3 homens. Alguns minutos antes, Jesus diz para os seus discípulos, ainda na ceia, ali durante aquele momento, Jesus diz: eu vou para a cruz. E um dos discípulos, um deles, o Pedro, disse: não, Senhor, eu vou com o Senhor em qualquer lugar, eu vou morrer com o Senhor, eu estou disposto a morrer, a fazer tudo que tem que acontecer, vai acontecer. E Jesus disse para ele: não, você não vai morrer ainda, você até tem vontade, mas você não está pronto, você não vai morrer ainda. Algumas horas depois, Jesus chama o Pedro, Tiago e João para orar no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. A palavra Getsemane, aquele jardim até hoje tem prensas antigas de óleo, em que eles colocavam o fruto da oliveira e prensavam. Aonde eles prensavam a oliveira, Jesus foi prensado a ponto de suar sangue. E Jesus por 3 vezes foi diante do Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não há nenhuma resposta no céu. Mas Jesus disse para o Pedro, Tiago e João: orai comigo, participa dessa aflição comigo, luta comigo. Eu preciso de força, eu preciso de alguém para me ajudar a carregar essa cruz. A cruz ainda não era de madeira, mas o sofrimento da missão estava sobre o Cristo. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus, retornando do lugar aonde orava, para onde os discípulos tivessem que orar, e Jesus encontra os discípulos dormindo. O sono é reparador, é necessário dormir. Nós sabemos que nós precisamos dormir pelo menos 8 horas por noite, para a gente descansar não apenas o corpo, mas a mente. Mas o sono na hora errada é terrível. Você lembra que o Sansão dormiu na hora errada, no colo errado? Ele continua dormindo até hoje. Você lembra que Davi dormiu em época errada? A Bíblia diz que era tempo dos reis irem para a guerra. Ele estava em casa dormindo, quando ele olhou da janela e viu uma mulher bela tomando banho. Ele estava dormindo. Não apenas dormindo de descansar, mas dormindo de não vigiar. Quando Jesus conta a parábola, ele diz assim: eis que um semeador estava dormindo enquanto que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Esse é o sono que nós não devemos dormir. Não era hora de dormir. E há muitos momentos na nossa vida que não são tempos de descanso, não são tempos de dormir. Esse momento aqui não era um momento de dormir, era um momento de orar.
Era um momento da conexão, era um momento da luta espiritual, era um tempo de não descansar. Os discípulos estavam realmente muito cansados, uma semana muito intensa, muita coisa tinha acontecido, mas deveriam ter continuado vigiando e orando. Igreja querida, os pais não podem descansar na oração. Há filhos que precisam de oração. Os homens não podem descansar na oração, porque a esposa precisa que você ore por ela. Eu não posso descansar na oração, pois hoje é tempo de muita oração. Não é tempo de deitar e dormir. Nós deitamos e dormimos das nossas atividades diárias, mas em vida espiritual não é tempo de se derramar em sono. Realmente na área espiritual nós vamos descansar quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. Lá é o nosso verdadeiro descanso. Ainda ao nosso redor, muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E nós precisamos orar, porque tem o cálice que o Senhor Jesus não vai passar de nós. Nós podemos obedecer para que o juízo não venha na nossa vida, mas há cálices da missão que o Senhor Jesus não vai passar da gente. Nós vamos ter que tomar, e nós precisamos orar. Pedro, Tiago e João, nesse momento, eles representam todos aqueles que, enquanto que um cenário está se armando como nuvens negras para derramar contra Jesus, eles estavam dormindo, deitado, não em berço esplêndido, mas talvez nas folhas de oliveiras, e dormindo, em vez de estarem orando. Eles representam todo o crente que é preguiçoso na oração e precisa buscar a presença de Deus. Em quinto lugar, no capítulo 26 ainda, no verso 57 ao 68, nós vamos ver aqui Jesus diante da igreja. Nós vamos ver algumas cenas muito interessantes. Jesus diante da autoridade da igreja, depois Jesus diante da autoridade do governo, depois Jesus diante da autoridade das forças armadas. Nós vamos ver o Rei dos Reis diante de várias autoridades. A igreja da época estava tão acostumada a fazer tudo sem Deus, e as pessoas se acostumam a fazer as coisas sem Deus. E eu volto a dizer, essas pessoas, elas frequentavam o templo. As pessoas iam aos sábados nas sinagogas, elas iam nas festas santas ao templo, elas tinham conhecimento bíblico. Qualquer judeu da época conhecia a Torá, conhecia as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento muito bem, eles cantavam salmos. Mas mesmo alguém com muito conhecimento bíblico pode se acostumar a viver sem Deus, viver sem o toque, viver sem o Espírito, viver sem a direção, viver sem Deus. E não é a primeira vez que nós anunciamos isso aqui, denunciamos essa prática, porque quando nós decidimos não obedecer, é uma dos significados que nós estamos sem Deus. E a igreja da época estava tão acostumada a fazer tudo sem Deus. Eles faziam culto sem Deus, ceia sem Deus, Páscoa sem Deus, tudo sem Deus. E quando Jesus nasceu, ele foi visitado por pessoas que vieram do outro lado do mundo, e nem os sacerdotes visitaram Jesus. Depois de 33 anos, quando estava se consumando o ministério dele, eles estavam tão acostumados sem Deus, que eles decidiram matar o Filho de Deus. Jesus é colocado diante do Sinédrio. Vamos imaginar aqui que todas as igrejas de Jerusalém, todas as denominações, vamos pensar a partir do que nós conhecemos hoje, todos os pastores fizeram um conselho de pastores, se assentaram nesse conselho, 71 sacerdotes, e eles julgaram o Filho de Deus.
Quando uma igreja está tão acostumada a viver sem Deus, um dos sintomas é ser mais justo que Deus, se sentir acima de Deus, se sentir a ponto de poder julgar Deus e o seu Filho. Eles estavam tão acostumados a viver sem Deus, que eles não conseguiram nem discernir o Filho de Deus. E nós sabemos da história que o Anás e o Caifás, um era sacerdote político, indicado por Roma, e o outro era genro do Caifás. O Anás e o Caifás era sogro e genro, e eles eram um sacerdote político e outro era sacerdote religioso, mas era tudo político. E eles decidiram condenar o Filho de Deus. Se Jesus viesse hoje da mesma forma como ele veio naqueles dias, como que as igrejas receberiam? E o fato de Jesus ter sido vendido por Judas, e Judas vendeu informação. Judas vendeu informação e ele diz: aquele que eu lhe beijar o rosto, esse é o Cristo. Jesus era uma pessoa tão comum e tão normal entre os seus, que ele não era diferente, ele era muito parecido fisicamente com os seus discípulos. Por isso que Judas vendeu a informação dizendo: esse que eu lhe der o beijo no rosto, esse é Jesus. Jesus seria muito normal se ele viesse hoje em carne. Se ele hoje tabernaculasse, Jesus seria muito normal a um ser humano. E eu creio que hoje as pessoas, as igrejas fariam com o Cristo a mesma coisa que a igreja de Jerusalém fez com o Filho de Deus. Condenaram ele e mandaram ele para a próxima autoridade. Nós já no capítulo 27 de Mateus, no verso 11 ao verso 26, Jesus é levado diante da maior autoridade da terra, do espaço geográfico daquele lugar. Pilatos era governador de Jerusalém, em Jerusalém, ordenado por Roma, um braço de Roma. Ele era a maior autoridade que estava ali em Jerusalém. Nós sabemos que as mãos de Deus estão em todos os lugares, por detrás de todas essas coisas, toda a história, dirigindo toda a história. Mas o Pilatos também foi colocado diante de Jesus. A igreja foi colocada diante de Jesus. E agora o governo do mundo foi colocado diante de Jesus. O maior império da época foi colocado diante do Senhor Jesus. E qual foi a reação do Pilatos? Nós sabemos da história que até mesmo Deus tinha falado com a esposa dele, dizendo: olha, abstenha desse homem, porque ele é um homem justo. Mas ele não ouviu. Ele lavou as suas mãos em sentido de omissão. E a Bíblia nos ensina que pecado não é apenas agir por ação contrária à palavra de Deus, mas também abster-se de fazer o bem também é pecado. O apóstolo Tiago diz que aquele que sabe o que é bom, sabe o que é bem e não pratica, nisso peca. Nós sabemos que Jesus, ele seria crucificado. Ele é o cordeiro que seria cortado ao meio e colocado sobre o altar de bronze. A Bíblia nos deixa claro isso. Mas nós não podemos confundir presciência com predeterminação. Nós não podemos anunciar aqui que estava predito e ordenado que o Pilatos iria dar uma palavra de condenação. Presciência é quando Deus sabe tudo antecipadamente. Mas o Pilatos poderia não ter lavado as mãos e saído dessa história diferente. Há muitas pessoas que diante de Jesus lavam as mãos, no sentido de eu não tenho nada a ver. Às vezes a ideia é: eu não nasci evangélico, não tem nada a ver. Eu não quero assim me misturar muito, não quero tomar muita decisão, não tem nada a ver. Eu vou lavar as minhas mãos, eu não tenho nada a ver. Meu pai e minha mãe estão indo para o inferno, mas eu não tenho nada a ver, eu não vou orar por eles. Meus irmãos estão indo para o inferno, não tenho nada a ver, vou lavar as minhas mãos. A Bíblia nos ensina que nós temos que continuar orando.
nós não podemos lavar as mãos. Enquanto que é a vida, nós precisamos entender que há esperança. Mesmo que Jesus lá no capítulo 7 de Mateus ensina que nós não temos que dar o que é santo aos cães, nem jogar as pérolas aos porcos, Jesus está falando de casos que realmente já foram. Nós julgamos e entendemos que realmente não há mais esperança, mas são poucos esses casos. A grande maioria dos casos há esperança, e é necessário continuar orando e não lavar as mãos. Amém. Há um próximo encontro, ainda no capítulo 27, do verso 27 ao verso 31, Jesus é colocado diante das forças armadas da terra da época, diante da polícia federal, diante do exército. Era bem isso, diante dos soldados romanos. Havia vários departamentos, como hoje nós temos militar, civil, estadual, federal, exército, forças armadas, aeronáutica. E Jesus é colocado diante das autoridades do exército, das forças armadas. Você consegue entender como o texto bíblico trabalha essa sessão de Jesus ser colocado diante das autoridades? Autoridades religiosas, depois a autoridade civil, agora diante das autoridades armadas. A maior autoridade do mundo estava sendo julgada por autoridades que, se Deus não tivesse dado autoridade, eles não teriam autoridade. Mas aquela autoridade que o Senhor tinha dado para eles está sendo usada para condenar o filho daquele que deu a autoridade. Jesus é colocado perante as forças armadas. E o que os soldados fizeram com ele? Nós vamos ler o texto 27 ao 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Você entendeu que toda a corte? Estavam ali os mais altos oficiais. Não eram soldados reba, fim de patente. Era a corte. Os generais estavam ali. 28, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Lembra da história lá do Êxodo, quando o sacerdote era despido para que ele fosse avaliado para o trabalho do sacerdócio? Jesus foi despido e deixado nu, porque ele estava sendo avaliado para o sacerdócio. Ele estava sendo avaliado se esse cordeiro de 1 ano, ele realmente era sem defeito, sem mácula, ele poderia ser sacrificado como cordeiro perfeito. Deus não entregou essa autoridade para a autoridade do templo, mas Deus está entregando essa autoridade para as forças armadas. Tão desqualificado que a igreja da época estava. Tiraram as suas vestes, verso 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. É verdade, Deus tinha esse projeto. Desde que o Papai do Céu matou um cordeiro para fazer vestes para Adão e Eva, havia um projeto em cima do filho. Mas as forças armadas também mostraram como que elas trataram o Filho de Deus. Eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala que algumas palavras fortes escarneciam e cuspiram em Jesus. Como que as forças armadas se comportaram diante do Filho de Deus? De uma forma vergonhosa. E elas foram reprovadas. Levaram para ser crucificado. Em 8º ponto, ainda no capítulo 27, no verso 32, todas as vezes que eu passo por essa história,
Eu acho engraçado isso. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no verso 36, o Lucas faz o mesmo paralelo, ele conta essa mesma história também em um só verso. Lucas 23, 26, você pode anotar para ler em casa. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Lá no texto de Lucas, o texto oferece mais uma informação dizendo que esse tal sirineu estava voltando do campo. Talvez esse homem estava vindo para a festa da Páscoa. Toda a cidade de Jerusalém estava acotovelada para a festa da Páscoa. Aqueles judeus já estavam ali durante 5 dias, morando debaixo de tendas, comendo pães asmos, comendo a carne do cordeiro. Todos os dias eles iam ao templo, eles ouviam a pregação, eles traziam as suas ofertas, seus dízimos, confessavam seus pecados e esperavam pela sexta-feira, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual. E se a fumaça subia, eles voltavam para sua casa felizes, entendendo que Deus tinha perdoado os pecados. Mas se a fumaça descia, eles curvavam a cabeça e voltavam para casa sem falar uma palavra. E todas aquelas pessoas estavam em Jerusalém já há 5, 6 dias. A cidade estava cheia. E de uma forma incrível, ainda estava acontecendo uma crucificação. E esse sirineu estava voltando do seu campo para sua casa. Ele passou nesse cortejo, e sem olharem quem era, quando Jesus caiu, eles pegaram esse homem, puxaram para debaixo da cruz e disseram: carrega a cruz. E saíram. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Quando estava meditando sobre esse texto, foi um dos pontos que eu mais pensei, qual o título que eu vou dar para esse texto. E eu decidi colocar então: alguém entrou por acidente na história. O 8. Alguém entrou por acidente na história. Ele não pediu para participar daquilo que Deus tinha planejado, ou pediu. Ele nem foi convidado para participar daquilo que Deus tinha planejado. Ele entrou, participou, e não sabemos mais nada sobre a sua história. Um clique, e nós não sabemos mais nada sobre esse tal Simão Sirineu. Mas ele carregou a cruz por muitos metros, até então chegar no Gólgota, até chegar então no Calvário. Eles dispensaram ele e voltou para sua casa. Esse Simão Sirineu, ele representa todos aqueles que frequentam as igrejas evangélicas e nem sabem o porquê estão carregando a cruz. Ele sabia o porquê estava carregando a cruz? Ele estava preocupado ou interessado em saber quem era aquele que estava sendo crucificado? Não abriu a boca, nenhuma palavra se ouviu, simplesmente, obrigatoriamente carregou a cruz até um certo ponto e foi para casa. Você imagina aquele homem que entra para uma igreja porque a sua esposa já é cristã. Ele nem quer ser cristão, mas ele está interessado na esposa, então ele entra na igreja. Às vezes ele nem sabe porque ele está carregando uma cruz, mas está carregando. Imagina aquela esposa que entra na igreja, ela nem quer ser cristã, mas ela entra na igreja porque o marido é cristão, e a família é tradicionalmente cristã, então ele não vai sair da igreja. E às vezes a pessoa está ali anos e anos ali na igreja, digerindo uma coisa dura, carregando uma cruz que ela nem queria carregar. E sempre vai chegar o dia em que essa pessoa vai deixar a cruz lá no Calvário e vai voltar para sua casa. Quantos filhos que nascem na igreja, mas eles nunca se tornam cristãos, são coração duro,
eles não se tornam cristãos, nunca se arrependem dos seus pecados, não aceitam Cristo como Senhor, e às vezes estão lá 30, 35, 40 anos na igreja, não conhecem Jesus, mas um dia eles foram colocados ali pelos pais, e eles carregam aquela cruz, eles nem sabem por que estão carregando a cruz. Então essas pessoas que são como Simão Cirineu, são aqueles que dizimam e é pesado, o dízimo é pesado, ler a Bíblia é uma cruz, ser fiel no culto, meu, que peso. Todos esses, sempre chegará o dia em que eles largarão a cruz lá no Calvário e vão para sua casa. Simão Cirineu são aqueles que carregam a cruz e nem sabem o porquê que estão carregando. Talvez você nessa noite, você está na igreja há muitos anos e você não sabe, nem sabe por que está na igreja. Ou talvez alguns estejam na igreja porque é que também Deus me abençoa. É como Judas, andam com Jesus porque tem alguma coisa. E ainda o texto lá do Evangelho de João diz que Judas às vezes pegava lá no caixinha da bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo, ainda tirava, ele tinha muitos benefícios em andar com Jesus. Mas tudo aquilo também foi uma cruz para ele. Na primeira oportunidade ele foi lá e vendeu Jesus porque ele queria se livrar de Jesus. Ele queria se livrar daqueles ensinos, ele queria se livrar daquilo, aquilo já estava chegando aqui, ele não aguentava mais ver a hora, e na primeira oportunidade ele se livrou daquilo, e como ele não conseguiu se livrar de Jesus, ele foi e se livrou da própria vida, pendurou-se numa corda e morreu. O Simão Cirineu representa todos aqueles que estão numa igreja e nem sabem por que estão lá. Mas o verdadeiro sentido de estar na igreja é Jesus. Não porque alguém me recebeu bem, não porque lá tem alguém que eu gosto do abraço, não porque lá eu encontro alguma coisa de bom, mas por causa de Jesus. Eu quero estar aqui nesse lugar por causa de Jesus e não por qualquer outra coisa. Em nono lugar, nono ponto, o verso 38, no capítulo 27. Amém? Já o capítulo 27, ele caminha para o ato da crucificação, e nós não vamos ler esses textos, porque nós conhecemos bem esses textos. Nós lemos a Bíblia todos os dias, e nós passamos pelo menos umas 2 vezes por ano esse texto. Amém? E fora aquilo que nós lemos no estudo bíblico e no culto. A crucificação de Jesus em meio a 2 ladrões. O verso 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós conhecemos a conversa daqueles ladrões. Enquanto que um blasfemava contra Jesus, dizendo: se você é o Cristo, desça da cruz e faz a gente descer também. O outro dizia: eu me arrependo dos meus pecados, eu estou aqui porque eu roubei, eu sou um ladrão mesmo. E aquele ladrão, ele faz uma afirmação coerente, ele diz: nós estamos aqui porque é justo a gente estar aqui, mas esse está aqui porque ele é injusto para ele. E aquele ladrão faz um pedido para Jesus: hoje mesmo, se lembra de mim, quando você chegar no paraíso, lembra de mim. E esses 2 ladrões, eles tiveram a mesma oportunidade. Eles estavam diante do mesmo rio da vida, diante do mesmo pão da vida, diante da mesma porta, diante do mesmo fundamento. E apenas um deles entrou no paraíso. Isso não é predeterminismo. A Bíblia não diz que apenas um tinha chance de sair daquela situação. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para aquele que se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é verdadeiro. Esse homem está com Jesus no paraíso. Mais um homem foi colocado
diante de Jesus. Esse homem também representa eu e você. Esse ladrão, ele representa todos aqueles que nem no maior juízo amolece o coração. O homem estava naquela cruz porque tinha roubado, provavelmente tinha estuprado, violentado as suas vítimas, por isso que teve condenação de morte de cruz. Ele merecia estar lá. E esse ladrão que não se arrependeu, e mesmo duro, ele ainda falou palavras de blasfêmia contra Jesus, mesmo duro, esse representa todos aqueles que nem no maior juízo amolece o coração. Às vezes Deus coloca a pessoa de cama vários dias, e até ela mesma sabe que ela pode morrer, mas não amolece. Não amolece. Esse é o ladrão da cruz. Ele estava diante de Jesus, e ele perdeu a maior chance da história dele. Quem daqui da igreja for para o inferno, pode conversar com esse ladrão lá no inferno. Ele vai estar lá. Não porque ele pecou e assaltou e estuprou, não, mas porque ele bateu a porta mais graciosa da vida. Ele rejeitou a graça. E era só um sim, e era só um quebrantamento. E ele perdeu a maior chance da vida dele. Em 10º lugar, ainda em Mateus 27, no verso 54, nós sabemos que assim como à meia-noite, quando Jesus nasceu, houve luz no céu, assim também Jesus, quando morreu na cruz, ao meio-dia houve trevas. A Bíblia diz que houve terremotos, houve escuridão. Até o outro texto diz que os santos ressuscitaram e caminharam para dentro de Jerusalém. Então tinha sinais, muitos sinais, de que era o Cristo. E no verso 54, a palavra diz o seguinte: o centurião, que era o chefe de 100 soldados, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Talvez esses eram os mesmos que botaram uma coroa na cabeça e lhe feriram e lhe cuspiram. E quando eu meditei sobre isso, eu dei a esse texto um tema: uma confissão atrasada. Esse centurião com seus soldados, eles representam todos aqueles que no dia do juízo final, na fila do juízo final, eles vão dizer: era verdadeiramente o Filho de Deus, era tudo verdade. Aquilo que o pastor pregava e eu resmungava é verdade. E é verdade. Mas isso é tarde demais. Não existe hoje no mundo um lugar mais profundo de arrependimento quanto vai ser o inferno. O inferno vai ser um lugar de total arrependimento. De eternidade e eternidade as pessoas vão arrepender-se. Mas o inferno não é lugar de receber perdão. O pior arrependimento é aquele que não é concedido perdão. E esses soldados, eles representam todos aqueles que passou a oportunidade e era verdade, e vão ter ficado para trás. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, ou o corpo de Jesus com perfume, ela fez em tempo oportuno. Mas esses ao pé da cruz perderam o trem, perderam o ônibus, perderam o voo, e a gente também não conhece mais a história deles. Em 11º lugar, para a gente ir terminando, e eu separei esses 2 pontos positivos para a gente. Eu comecei com 2 positivos, eu vou terminar com 2 positivos, porque o Evangelho é esperança. E a escada que Deus construiu em direção ao céu é muito maior e muito mais larga do que o caminho que foi construído para o inferno.
O mesmo papai que construiu o céu também construiu o inferno. Mas o mesmo papai que construiu o inferno, ele construiu um novo céu e nova terra. E diante de Deus existe muito maior possibilidade de eu ir para o céu do que para o inferno, porque Ele deseja que eu vá para o céu. Ele não deseja que nenhuma pessoa se perca. Por isso que a graça ainda é maior do que o prejuízo. E no capítulo 27, do verso 57 ao 61, capítulo 27, 57 ao 61, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. A Bíblia chama ele de José de Arimateia. Rico, uma pessoa próspera, que era também discípulo de Jesus, era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, e nesse mesmo tempo, os discípulos estavam acovardados. O único que estava aos pés da cruz ali, olhando, era João, mas todos os outros estavam escondidos, acovardados. Eu não julgo eles, porque talvez eu também estaria, diante daquela pressão, diante daquele medo, e Pedro já tinha negado Jesus e já estava em tripas, chorando e se arrependendo, se amargurando. E esse homem rico chamado José de Arimateia foi preparado pelo céu para tratar bem, inclusive, o corpo de Jesus. O nosso corpo, ele é importante para Deus, porque a Bíblia diz que todos os corpos serão ressurretos. O corpo é importante para Deus. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo, da nossa vida física. E esse homem foi levantado por Deus, e ele foi ter com Pilatos. Os discípulos tinham muito medo de Pilatos, porque o que a Polícia Federal pode fazer com a gente, o que o governador pode fazer. Mas esse homem corajosamente caminhou até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. 59. E José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Lembram da história de linho finíssimo que era colocado no tabernáculo? Os sacerdotes tinham que ser vestidos de qual? Linho finíssimo, roupa de rei, linho finíssimo. Verso 60, e o depositou no seu túmulo novo. E Jesus disse assim: não se põe vinho novo em odre velho. Jesus é o vinho novo. E o vinho novo foi colocado num túmulo novo. As primícias, o primeiro, o melhor perfume, o melhor linho, o melhor túmulo para aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o depositou num túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro se retirou. E achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. O José de Arimateia, ele representa todos os cristãos que dão a sua primícia para Deus. Nós estamos falando de valores financeiros, mas nós vamos falar de família, de casamento, de sonhos, de planos. O túmulo era cavado, escavado, muito bem pago para a hora da morte. E ele entregou o seu sonho final para aquele que estava começando o novo. É esse o significado do texto. E Jesus estava começando o novo. Em 12º lugar, para a gente terminar, um encontro surpreendente no capítulo 28. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Você sabia que na Escritura, na Bíblia, está escrito 365 vezes na Escritura: não temais. Uma vez para cada dia do ano. Não temais. Porque eles não deveriam temer? Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Elas estavam buscando um corpo morto, alguém que tinha sido crucificado. Verso 6: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinham dito. Vinde e ver onde ele jazia. E depois depressa disse aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo as primeiras pessoas do mundo que anunciaram as boas novas da ressurreição foram duas mulheres. Se Jesus é o segundo Adão, e o segundo Adão não pecou, e se Eva foi enganada por meio do que ela ouviu, a segunda Eva ouviram a informação correta e pregaram a informação correta. Amém? Aqueles que ouvem as boas novas abrem a sua boca e vai sair ressurreição, vai sair cura, vai sair vida. E essas mulheres, elas ouviram a informação correta, porque elas se encontraram não com aquilo que estava morto, mas com aquilo que estava vivo. Jesus não está mais numa manjedoura, irmãos. É por isso que nós não fazemos um pinheirinho na nossa casa, e nós não colocamos uma boneca debaixo de uma árvore de espinhos, e não colocamos mais pisca-pisca em nenhum lugar. Nós somos cristãos, nós somos a nova aliança, e Jesus não é mais um bebê. A manjedoura está vazia. Jesus não está mais crucificado numa cruz cheia de sangue, como a idolatria insiste em mostrar imagens. Jesus não está mais na cruz, Ele não está mais sanguentado, Ele não é mais o Cristo sofredor, mas Ele é o Cristo do final do Apocalipse, que tem os olhos de fogo e a sua língua é como espada. Ele tem os cabelos brancos e Ele vem em vitória. E na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Senhor. Ele não está mais ensanguentado, mas Ele está glorioso. E Ele vem buscar a sua igreja. E Ele está aqui nessa noite. Amém. Você pode ir para casa com vida nessa noite, com graça. E todos nós somos colocados diante de Jesus todos os dias. Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é ressurreto, Ele está em glória. Mas nós precisamos aprender a tomar as boas decisões da vida. Quarta-feira nós somos colocados diante de Jesus. Sábado nós somos colocados diante de Jesus. Você e eu temos que decidir qual a resposta que nós vamos dar por Cristo. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Porque mesmo sendo fraco e falho, nós ainda conseguimos montar uma pregação com esse entendimento. Seu Deus, obrigado, Pai, porque quem nos revelou isso essa noite não é carne e sangue, mas é o Teu Espírito.
É o Teu Espírito que fala, manifesta e entra no nosso coração como espada afiada. O Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por essa palavra tão clara e ensinadora. Seu Deus, nós oramos, Seu Deus, por cada um de nós aqui. E nós declaramos que Jesus está ressurreto, vivo. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. E todos aqueles que vão para Jerusalém hoje, curiosos, vão assistir um túmulo vazio. Todos os grandes dessa terra estão nos seus túmulos. Buda, Mahatma Gandhi, os papas estão nos seus túmulos. Mas o Senhor ressuscitou dos mortos, e a Tua palavra diz que o Senhor não deixou a sua carne apodrecer, mas o Senhor ressuscitou o Seu Filho, porque é o Filho no qual o Senhor se apraz. É em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.